Hora da análise com ela, Thaís Herédia. Thaís, muito tem se falado sobre shutdown, muito tem se falado sobre orçamento, limite, não sei o que de dívida, mas é algo bem diferente. A Thaís me puxou ali aqui na redação para contar, Nanaka, olha, essa história é muito diferente do que tem muita gente pintando, porque o risco não é para fora do governo, é para dentro, né, Thaís? Boa tarde. Boa tarde, Naka. Boa tarde a todos. A gente ouviu um pouco, assim, pincelando o que a Mariana nos trouxe e o que a nossa entrevistada também falou. A gestão do orçamento nos Estados Unidos é completamente diferente, né, do que é aqui no Brasil. E, por exemplo, por que dia 1º de outubro? Porque amanhã é quando vira o ano fiscal, né? Então, o ano fiscal deles não é de 1º de janeiro a 31 de dezembro, como é para nós aqui no Brasil. É de 1 de outubro até o ano seguinte. Então, é a partir de amanhã que o governo precisa começar a executar o novo orçamento, baseado, inclusive, na famosa lei Big Beautiful Bill, lá que eles aprovaram, que prevê corte de impostos, corte de gastos em vários programas pelos quais os democratas estão brigando. Então, Naka, o que está acontecendo nos Estados Unidos, com repercussões sim na economia, 750 mil pessoas sem receber, né? Eu conversei agora há pouco com economistas de instituições financeiras americanas, que estão lá, inclusive, e que me disseram o seguinte: você quer ver um risco que pode acontecer? Interromper ou suspender a telemedicina para idosos ou para doentes crônicos. Isso tem uma questão grave aí, né? Turismo, nos estados onde o turismo é importante, contam com um parque nacional como atrativo. Servidores federais, né? Servidores federais no parque nacional, fecha o parque nacional, fecha a fonte de receita do município ou do estado onde o parque está, né? Então, eu fiz um levantamento rápido aqui dos shutdowns que aconteceram. O mais significativo, e shutdown que eu estou dizendo, gente, ligada à execução do orçamento e não ao financiamento, aumentar o teto da dívida, ou seja, permitir que os Estados Unidos se endividem mais e que, portanto, financiarem a dívida que está vencendo, né? Todo dia os governos vendem mais títulos que vão vencendo, vão rolando essa dívida e vão pagando os juros desse endividamento. Então, esse shutdown não conta com a gestão da dívida pública, conta com a gestão do orçamento federal. Sim. E esse ponto, Thaís, é super importante, porque nessa bagunça, que às vezes é esse tsunami de informação, a gente pensa aqui e acolá uma hipótese ali, tem gente que deixa meio assim nas entrelinhas, um risco desse de pagamento, da dívida. Não, seria não. Um calote, mas é óbvio que não é isso que se trata. Não, né? não é isso que se trata. Olha, sobre este tema especificamente, sobre a rolagem da dívida, né, americana, que é a mais importante do mundo, é a partir dela, a partir do endividamento americano, do juro pago pela dívida americana, que o mundo inteiro faz preço, né, não é diferente. Mas a última vez não, o marco do risco de uma suspensão no financiamento da dívida americana aconteceu em 2011, no governo Barack Obama, num impasse gigantesco em que o Congresso, já de maioria republicana, impôs colocou uma pressão enorme sobre o Obama e eles conseguiram fechar um acordo, assim, faltando praticamente segundos para o dia virar e o governo não poder, a partir do dia seguinte, financiar a dívida americana, ou seja, rolar dívida e pagar juros. E isso sim seria o calote. Isso não aconteceu. O acordo saiu em cima da hora, mas só o fato de o poder americano, né, da Casa Branca e do Congresso Nacional e o Parlamento terem levado o país a uma situação de estresse tão forte, acabou fazendo com que a Standard & Poor's, que hoje se chama S&P Global, que era a maior agência de classificação de risco do mundo, continua sendo, ela retirasse dos Estados Unidos, pela primeira vez na história, desde que as notas de risco foram criadas, os Estados Unidos têm lá a nota, em inglês, AAA ou AAA, que é a melhor nota de risco do mundo. A Standard & Poor's, na época, tirou o AAA dos Estados Unidos e nunca mais devolveu.
Então, ficou marcado ali o risco que se corre, né, de levar o país a uma situação, a um impasse dessa natureza. Depois de 2011, houve sim alguns momentos, tanto no governo Trump 1, mas mais no governo Biden, e não está acontecendo agora, houve sim momentos em que o Congresso experimentou, será que eles vão achar ruim de novo, que a gente coloca... E aí, rapidamente se ajeitaram, porque aí é uma outra história. Aí nós estamos falando de um cataclisma mundial, global. Acabei de dizer, o juro que paga pela dívida americana é a base para a formação de preço de 100% do resto do juro do mundo. Portanto, se há uma perda total de confiança, uma perda total de referência para o pagamento dessa dívida e para o estabelecimento dessa taxa, imagina o resto. Esse aspecto é muito interessante. É muito interessante, né? É o primeiro preço de toda a economia do mundo, né? Exato. É a partir dali que tudo se forma. Isso é muito... Então, e dessa vez, Naka, só para fechar, dessa vez não é sobre a dívida, dessa vez é sobre o funcionamento do governo. Como eles podem e quanto gastar. Podem, quanto gastar e onde. Aqui na nossa tarja eu coloquei, né, que o shutdown é o troco dos democratas em Trump. Por quê? Porque os democratas perderam no Big Beautiful Bill, né? Lindamente, né? Lindamente. Do ponto de vista republicano. Exatamente. E agora eles estão dando troco, porque o governo precisa do voto. O Senado precisa de 60 votos, o governo tem 51. Sem os democratas, ele não consegue fazer. Então, o que nós vamos assistir, minha gente, nos próximos dias é uma guerra política. Nós já estamos vendo, mas certamente a gente vai assistir uma guerra política. Uma aposta de risco dos democratas, que estão perdendo, né? A aprovação deles nos Estados Unidos consegue ficar pior do que a aprovação do próprio Trump, que está em queda. É uma briga política. Em 2018, final de 2018, quando o governo Trump sofreu um shutdown parecido com esse, que vai acontecer agora, foram 35 dias, o maior shutdown da história, o Trump voltou atrás. O que estava em jogo? O dinheiro para a construção do muro na fronteira com o México. Ali Trump perdeu, ele segurou 35 dias. Quando ele viu que não ia conseguir o dinheiro, ele voltou atrás, desistiu do dinheiro do muro e o governo federal voltou a funcionar. Agora, será que as forças políticas hoje estão como, né? E aí me disse um economista de uma das maiores instituições financeiras do mundo, me disse assim, Thaís, hoje o governo Trump está assim, é bagunça que vocês querem, é bagunça que a gente vai colocar. Sabe por quê? Porque pode ser, inclusive, eles podem aproveitar esse momento, inclusive, para fechar departamentos que eles quiseram fechar até agora e nunca conseguiram. Então, você imagina o seguinte, fecha o departamento de educação, fecha o departamento de saúde e fala assim, tá vendo? Ficamos no shutdown, nem precisava. O responsável pela execução do orçamento, que é como se fosse um ministério do planejamento deles lá, ele detesta funcionário público, ele acha que tem que acabar com praticamente tudo, então pode ser uma oportunidade para o Trump fazer mais uma promessa de campanha dele. Então, os Estados Unidos hoje estão vivendo, todas as vezes foi briga política, mas dessa vez tem uma composição, porque quem está no governo, e aí todos os secretariados, quer dizer, não tem ninguém moderado no governo Trump, estão querendo bagunça, não estão querendo ver a coisa se resolver tão rapidamente, não, podem se aproveitar disso. E nessa briga política, na conversa aqui antes do jornal, a gente estava falando, a Thaís estava comentando comigo, que como, por exemplo, os democratas saíram perdendo nessa história da grande, bonita conta lá de Donald Trump, eles foram atropelados, por exemplo, na questão da saúde, que é uma pauta muito cara aos democratas. Então, tem alguns assuntos ali em que, em tese, a Casa Branca poderia ceder alguma coisinha para tentar conquistar o apoio dos democratas, ou será que lá não é tanto toma lá da cá como em certos países nos trópicos? Não, esse é o ponto central. Veja que o Big Beautiful Bill corta financiamento do Medicaid, que é o seguro-saúde para renda muito baixa, né? Também corta seguro-saúde para o chamado Affordable Care, que foi uma política adotada na pandemia e que também dá acesso à saúde básica para a família de baixíssima renda.
E aí o seguinte, o discurso do governo Trump é de que esse dinheiro, esse atendimento vai para imigrantes ilegais. Então agora ele está calçado no lema da sua campanha. Então até o embrulho político é coerente, né? Da defesa de Donald Trump é coerente com o posicionamento político dele. Então aí é que está a divergência, né? Então nós vamos assistir a um cabo de guerra. Dessa vez o governo Trump parece muito mais forte, não só porque tem a maioria, mas porque tem a narrativa, tem ali o mote de campanha dele, fundamentando toda a sua defesa. E o que a gente vai ver é, por exemplo, como é que isso vai afetar a opinião pública, a pressão pública. A pressão pública vai apoiar quem? Eu acho que vai ter uma divisão aí, vai ser muito importante a gente acompanhar, porque são sinais relevantes de como a política americana deve se comportar, pelo menos no médio prazo. Então faça estoque de pipoca, porque as próximas horas já serão emocionantes nessa história. Thaís Herédia, olha como você entende de política americana, mulher. Não entendo, eu fui atrás de quem entende para me ajudar. Tudo bem, isso é o que faz o jornalista, Thaís. Ó, e vou falar, essa daqui é uma das 100 jornalistas mais admiradas do Brasil, Thaís Herédia. Que honra trabalhar contigo. Sou eu junto com muitos de nós, inclusive você, meu querido. Vamos juntos. Um beijo, obrigado. Beijo, até amanhã. Até amanhã.